paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Pode se assentar, irmãos, por favor. Vamos tomar nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Aleluia. Bom estarmos aqui. Deixamos ali a congregação. Nós estamos pastoreando no bairro chamado Jardim Tamandaré. Mas Deus tem levantado ali cooperadores na obra. Está tudo bem organizado e não falta nada. Jesus está aqui e Jesus está lá também. Ficamos honrados com o convite e temos essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus nessa noite. Pedi para os irmãos abrir em Hebreus capítulo 13. E antes que eu faça a leitura, eu quero testificar e porque vou ler esse versículo. Dia 27, ali na congregação, ano passado, nós fizemos um culto em agradecimento por todas as bênçãos recebidas durante o ano. Foi muito bom, nós nos alegramos muito por ver, por contemplar as maravilhas que Jesus Cristo realizou ali. Muitas lutas, muitas dificuldades, nós choramos ali durante os anos. Muitos irmãos e irmãs, até mesmo crianças e jovens chegando até nós, pedindo oração, um apoio, um conselho, uma palavra que viesse a estar de encontro com a sua necessidade. E Jesus fez coisas tremendas ali. Nós nos alegramos nesse culto. Começamos o culto por volta de 18h30, fomos até 8h30 e foi só glória. Tantos testemunhos, tantas coisas que Jesus fez. Cada irmão ou irmã que pegava o microfone dava ali testemunho e eu me alegrei muito. Uma das irmãs, dando seu testemunho, pôde dizer assim: Jesus Cristo restaurou o meu casamento. Oh, glória! Ela, muito emocionada, disse isso, começou a chorar. Ela disse que estava já perdendo as forças, já não tinha mais, ela estava se desanimando, mas frequentando a igreja, frequentando os estudos ali, a escola dominical, escola bíblica, ela encontrou forças, porque a palavra de Deus, ela nos levanta, nos vivifica. A palavra de Deus nos levanta do pó. E ela ouvindo, ela recebeu saúde na sua vida. Ela descobriu que com Jesus ela iria vencer. Ela poderia passar por dificuldades, ela poderia passar por problemas, mas ela abraçou a Jesus e não largou de Jesus por nada. E Jesus restaurou o seu casamento. Outras e outros disseram: Jesus curou-me de bronquite, Jesus curou a minha filha, Jesus libertou o meu filho que estava dependente químico, o Senhor Jesus abriu porta de emprego, o Senhor Jesus fez isso, e nós vimos a alegria na face dos irmãos. E nós também, com toda aquela luta durante o ano, e ali congregando com os irmãos, passando as dificuldades, chorando com os irmãos, mas também no final do ano, nós também nos alegramos com os irmãos. Jesus, e eu quero ler capítulo 13, versículo de número 8. Porque dei o testemunho? Porque farei menção desta palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quanto pode dizer amém por esta palavra? Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos motivos para, com júbilo, exaltarmos ao Senhor. Nós fazemos menção da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com convicção de fé, de que Jesus muda, de que Jesus transforma, de que Jesus
quando ele entra numa batalha, ele não perde. Jesus, ele é vencedor. Ele está aí vencendo em todos os 4 cantos dessa terra. Quando nós abrimos o coração para Cristo, depois que ouvimos a pregação do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. E nós que cremos, nós vamos crescendo em graça, crescendo em glória, nós vamos conhecendo o poder que há na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós nos reunimos numa congregação, quando nós nos reunimos aqui neste lugar, nós ouvimos irmãos da esquerda e da direita dizendo glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós começamos a louvar o Senhor e sentimos algo esquentando a nossa alma por dentro. Como disse a irmã Flávia, que ela começou a sentir um fogo do pé e foi subindo. Ela foi glorificando, até que então foi batizada com o Espírito Santo do Senhor. Então nós chegamos na presença, num culto como esse, e nós temos a convicção, e o Espírito do Senhor nos traz isso à nossa mente, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando nós vamos descobrindo através das Sagradas Escrituras, nós vamos vendo uma revelação de Deus através da sua própria palavra. E quando nós vemos no livro do Antigo Testamento, nós vemos Deus preparando tudo. Nós vemos Deus revelando que viria o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido. E nós vemos que após isso, no livro ali no Novo Testamento, nós vemos a manifestação de Jesus Cristo. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos a expansão do Evangelho. Quando nós vamos estudar as epístolas, nós vemos ali a explanação. Quando nós vamos para Apocalipse, nós vemos a consumação de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso, que colocou isso em nosso coração. Nós aprendemos pela palavra, recebemos a revelação pela palavra. E quanto mais nós vamos examinando a Bíblia, nós vamos estudando a palavra, a Bíblia Sagrada, com a ajuda de irmãos, com a ajuda do pastor, com a ajuda de mestres que há na congregação e com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos descobrindo que Jesus está em todos os 66 livros da Bíblia. Nós vamos descobrindo que Cristo é o centro de toda a Bíblia. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós descobrimos ali que Jesus, ele é a semente da mulher. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, nós descobrimos que Jesus é o Cordeiro Pascal. Quando nós vamos para o livro de Levítico, nós vemos que Jesus é o sacrifício perfeito, o sacrifício expiatório. Quando nós vamos ver no livro de Números, nós vemos que Jesus é a rocha ferida. Quando nós vemos no livro de Josué, nós vemos que ele é o capitão dos exércitos do Senhor. E se passarmos por todos os livros dos profetas maiores, os profetas menores, e quando nós chegamos em Ageu, nós vemos que ele é o desejado das nações. Aleluia! Nós vemos Cristo ali em todas as Sagradas Escrituras. E quando olhamos para a tipologia bíblica, nós vemos Cristo ali, José, dando ali uma revelação tipo de Jesus. E quando nós olhamos para José, amado pelo Pai, Jesus também, amado pelo seu Pai. Quando nós olhamos José, odiado pelos seus irmãos, nós também vemos Jesus, odiado pelos seus irmãos, quando se manifesta. Nós olhamos para José, e vemos José o pastor de ovelha, e vemos Jesus o sumo pastor. Quando nós olhamos para a vida de José, vendido por 20 moedas de prata, nós também vemos Jesus vendido por 30 moedas de prata. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos José preso entre 2 malfeitores, um se livrou da morte, o outro não, e nós vemos Jesus sendo crucificado também entre 2 malfeitores, um ali morto, o outro salvo porque aceitou a Cristo. Quando nós olhamos para a vida de José, que livrou os seus da fome, nós olhamos para Jesus, que é pão e é água, pão da vida, água da vida.
quando nós olhamos para a vida de José, recebendo o nome de Zafanate Paneia, Salvador do mundo, e nós conhecemos que o Salvador da humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para a vida de José, diz a Bíblia que todo joelho deveria se dobrar diante dele, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de nosso Salvador e, aleluia, Jesus Cristo. Então nós olhamos na tipologia bíblica e vemos a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo revelada, e aprendemos isso quando estudamos as Sagradas Escrituras. E olhando para as Sagradas Escrituras, nós vemos também que Ele é, porque Ele disse, ali escrito por João, Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. E quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 22, nós vemos ali uma revelação de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Eu quero dizer para você nessa noite, eu venho aqui dizer para você e para mim, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para o Senhor Jesus Cristo, Ele agora é o seu provedor, Ele é o nosso provedor. Jesus proverá na sua vida. Fica firme, você que levantou as mãos para Cristo um dia aqui nessa congregação, ou em qualquer lugar, ouvindo talvez uma mensagem pela rádio, ou numa congregação lá no seu bairro, ou até mesmo num culto a ar livre. Talvez você ouviu um amigo, através de um colega de trabalho, falar para você que Jesus é a solução, e é verdade mesmo. E você que já levantou a mão para Cristo, saiba disso, Ele é Jeová Jiré, Ele proverá na sua vida. Fica firme na presença do Senhor. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. No livro de Êxodo, capítulo 17, Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que sara. Então, quando eu vou pregando a palavra, eu creio que quando eu vou ministrando a palavra, ela vai gerando fé em seu coração, e cada menção que eu fizer da pessoa do Senhor Jesus Cristo vai tomando posse nessa noite, porque Jesus não mudou, Ele continua provendo, Ele continua sendo a nossa bandeira, e Ele continua sarando. E olhamos para a Bíblia e vemos que Ele é Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Muito mais as qualidades, os atributos dados ao Senhor Jesus. Isaías disse que Ele é o príncipe da paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Salmo 23. O Senhor agora, Ele é o seu pastor. Ele cuida de você, Ele cuida de nós, porque antes nós andávamos como ovelha que não tínhamos pastor. Diz a palavra que nós andávamos desgarrados, cada um seguindo o seu próprio caminho, cada um fazendo o que queria. Mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o seu pastor, e Ele continuará cuidando de nós. Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa, o Senhor justiça nossa. Senhor Jesus agora, Ele é o seu juiz. O Senhor Jesus agora, é Ele que é o teu advogado. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele agora é o seu defensor. Com o aprendizado da palavra, com a sua frequência nos cultos, lendo a Bíblia, orando, você vai ver que para Jesus não há nada que Ele não possa fazer. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer. Você que está aqui hoje, já ouviu muitas mensagens aqui, nas campanhas de quinta-feira, de domingo, nos trabalhos, nos cultos de doutrina, mas eu quero dizer, quero reforçar e fazer esse apelo: continue crendo que Jesus é o seu pastor, que Jesus
Ele é agora, Ele que faz a justiça sobre nossa vida. Ele também é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. É Ele que peleja por você agora. É Ele que peleja as suas lutas, as suas guerras. Ele é Jeová Samá. O Senhor está presente. O Senhor se faz presente aqui. Eu quero aproveitar sobre esta revelação dada ao Senhor. Yahvé, Jeová, do Antigo Testamento. Mas depois que aprendemos, sabemos que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus presente. E Ele se faz presente aqui. Todas as vezes que chegamos num culto, em qualquer lugar, nós dobramos o joelho e já começamos a sentir a presença do Senhor. E Ele está aqui nessa noite. E até o término desse trabalho, até a bênção apostólica, Ele pode fazer algo grande na sua vida. Você precisa crer com os olhos da fé e pela pregação do Evangelho, que Ele é Jeová Eliou, o Senhor Altíssimo. Ele é soberano. E atentando para as notícias de rádio, televisão, de internet, de jornais, eu vi ali uma notícia a respeito do presidente eleito dos Estados Unidos da América, e deram a ele muitos atributos, dizendo que sobre as mãos dele estava todo o poder para mudar as coisas na terra. E conhecendo a Bíblia e olhando para a palavra do Senhor, para a revelação que nós temos em Daniel capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem aquele sonho e fica perturbado, isso acalma o meu coração, porque só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um dominador, só existe um, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é Jeová Kidasqui, o Senhor que vos santifica. O Senhor que vos santifica. E olhando para esta palavra, nós descobrimos que o Senhor nos exorta a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E o salmista chega a dizer: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Sermos santos, recebemos do Senhor essa santificação através da palavra, porque diz a Bíblia que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não existe modo, maneira, modismo, adaptação. Não, a Bíblia ela está escrita para o nosso ensino, para nos redarguir em justiça, e nós precisamos nos apropriar dela, entendermos que o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As coisas estão mudando, a ciência está aí multiplicando, a tecnologia avançando, mas Jesus não muda, e a sua palavra também não muda e permanece para sempre. Eu louvo a Deus, e disse isso hoje, a minha alma, dera eu congregasse, não estou fazendo especulação, nem levantando qualquer palavra contrária, mas dera eu se congregasse numa igreja que eu estivesse à minha retaguarda, ou na escola dominical, mestres me ensinando, homens de Deus, assim com conhecimento dado pelo Espírito Santo, em que pegam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e começam a ensinar: é assim, faz assim, assim que mostra a Bíblia, é assim que está no livro de Daniel, é assim que se faz. Dera a Deus se eu tivesse pastores, ministros do Evangelho, evangelista para me ensinar. Eu vejo que eu teria muito mais conhecimento, e quanto mais eu viesse a conhecer a verdade, mais eu teria temor de Deus, mais eu desejaria andar nos princípios da palavra que está sendo revelada ao meu coração. E às vezes nós sofremos
Nós chegamos até aqui nos trabalhos, estudamos no Instituto do Navim 3 anos, tantas coisas santas e nobres de Deus reveladas ao nosso coração. Temos a oportunidade de estar aqui nas terças-feiras, no culto de doutrina. Temos a oportunidade de frequentar a escola bíblica dominical e nos enchemos desse alimento, desse pão, porque lá fora, se não levar esse pão sem fermento, se não levar essa água pura, não haverá conversão no coração de ninguém. E aqui nós temos, como se Jerusalém fosse aqui, só usando dessa expressão, porque na época de Neemias, a cada 10 pessoas era para ser escolhida uma para habitar em Jerusalém, um lugar onde estava a presença, onde lá nós íamos e tínhamos os mestres, os escribas para ensinar. E aqui nós temos, sim, temos. E qual tem sido o nosso aproveitamento do ensino da palavra que recebemos? Qual tem sido a mudança na nossa conduta, na nossa vida? Éramos para sermos mais sábios e conhecedores. E como eu disse, nós aprendemos aqui, temos a oportunidade de vir aqui. Vamos para o campo missionário e temos aquela reserva em nosso coração, aquilo que ouvimos dos nossos professores a respeito de oração, a respeito de jejum, a respeito de obedecer a palavra. E nós, quando estamos lá fora fazendo a obra do Senhor, o Espírito Santo fala: lembra do que disse o seu pastor, lembra do que disseram os seus mestres, fica na palavra, obedeça, cumpra com o seu ministério. E nós vamos vendo Jesus operando, nós vamos vendo Jesus fazendo milagre. Uma certa reunião, reunindo com alguns obreiros, eles falaram: eu não estou vendo milagre. Eu falei: como que não? Como que não está vendo? O Senhor Jesus está salvando. O maior milagre na vida de um ser humano é a salvação, é a pessoa entender o estado que ela se encontra, e quando se vê a pregação do Evangelho, ela ouve, dá crédito e fala: eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Jesus que está sendo pregado. Somente esse, o Senhor Jesus, pode mudar a minha vida, pode solucionar os meus problemas, ninguém mais pode. E nós temos recebido com fartura, recebido com abundância. Quando eu estava ali, enviado pela igreja na África Ocidental, em Guiné-Bissau, os cultos, chão de barro, e alguém fala: não, mas lá é África, irmão Marcos. Eu falo: eu sei. Eu quero que você examine o seu coração e o seu pensamento daquilo que eu vou expor. Lá pode ser a África, mas Deus não muda. Jesus é Jesus na África, na Amazônia, em qualquer lugar, Jesus continua sendo Jesus. E lá o chão de barro, as paredes mal acabadas, uma igreja ainda com sinais da guerra que teve lá. O pastor Quintino, um homem já com as cãs brancas. Repita comigo: as cãs brancas. Aleluia, quem tem ouvido ouça. E aí, esse homem muito cansado, abatido, eu pude sentar com ele e conversar. Falei: pastor Quintino, o que é isso aqui? Ele falou: Marcos, isso aqui é reflexo da guerra. Nós fomos bombardeados aqui, tivemos que sair, ficamos acuados lá na casa da instituição da Kairos. Lá os missionários nos receberam lá, e nós ficamos lá. E quando eu estava com a minha mulher por entrar na casa, o Senhor Jesus falou assim para mim: meu servo, saia daqui agora, nesse momento. Ele pegou a mão da sua esposa e saiu. Quando ele andou uns 30 metros, uma bomba caiu em cima da casa. Ele contando isso, falando, glorificando Jesus na igreja, um lugar humilde, um lugar onde os corinhos, os louvores são tirados no tambor e no pandeiro. Eu me alegrei muito por ter levado o meu pandeiro, senão eu me senti fora lá do arraial. Toquei pandeiro quase 2 horas, foi uma glória, uma alegria. O que eu quero dizer com isso? Valorize esse lugar, valorize onde estão os músicos aqui,
tocando esses instrumentos, aí soprando. Você que toca aqui, toca ali, valorize esse lugar, valorize esse grupo que Jesus levantou. O diabo quer separar, mas Jesus já pisou na cabeça da serpente. Sejam unidos, trabalhem unidos, toquem com a alma, porque Jesus uniu esse trabalho. Vocês da banda, e o diabo quer semear contenda, quer separar vocês. Investimentos, lá não tem instrumento de sopro, não tem todo esse recurso, mas irmãos, quando eles começam a tocar, e bater palma, e se levantam, e se alegram, é uma maravilha. Oh glória, pessoas simples, pessoas que estão lá, comendo arroz uma vez por dia, e lá quando nós estávamos pregando uma palavra concernente à revelação que Jesus faz, dizendo: eu sou o verdadeiro pão que desci do céu, e o pastor falou: fala que ele é o verdadeiro arroz. Eu falei: tá bom, porque aqui só come arroz, o pão aqui eles não tem muito acesso. Aí eu falei: Jesus é o verdadeiro arroz que desceu do céu. Eles se alegravam, davam pulo, dizendo: eu estou comendo desse arroz, eu estou me alimentando desse arroz, espiritualmente falando. E eles recebem força para caminhar 10, 20 quilômetros, andando na chuva, enfrentando as enfermidades, mas são alegres, chegam no culto, louvam ao Senhor. Cada palavra que você ministra, eles ficam como querendo abocanhar a palavra para se alimentar. Nos cultos, uma reverência total, o celular tudo desligado, e nem tem muito, lá fala telemóvel, eles não ficam levantando, indo de lá para cá, de cá para lá, não, eles chegam na igreja, eles se posicionam como se fosse o último culto para adorar Jesus, porque eles não sabem se voltando para casa, eles vão chegar em casa. Que a alegria da salvação nessa noite, ela seja manifestada poderosamente em você. Que você agradeça por esta congregação. Que você seja grato por esses bancos, por essas cadeiras, por essa cortina, por esse data show. Que você agradeça por esses refrigeradores aqui. Que você agradeça por esta casa. Que você agradeça pelo seu pastor. Porque lá eles dobram o joelho e começam a orar: Senhor, manda-nos obreiros, Senhor, envia-nos, Senhor, obreiros para trabalhar aqui na seara. Porque lá os pastores estão trazendo em si as marcas de Jesus Cristo, as marcas da guerra, a tensão no lugar onde o islamismo está crescendo e dominando. Mas Jesus é rei, Jesus está salvando na África. Jesus salvou mais de 9.000 crianças na África e continua salvando, e vai salvar em Guaratinguetá através da sua vida, através do seu testemunho. Oh, aleluia. Valorize. Pega mesmo o paninho com cal e dá um brilho nesses instrumentos. Oh, glória. Toda vez, quando você sentar aí, passe uma flanelinha. Ame esse lugar. Ame a congregação que você está, porque lá as coisas são sofridas, difíceis, mas Jesus está lá. Jesus está lá, Jesus está aqui, Jesus se faz presente, Jesus Cristo está nesse lugar. E eu perguntei ao pastor: como que é a mocidade aqui? Ele sentando comigo, muito manso, muito calmo. Ele falou: Marcos, aqui nós não temos muito problema com a mocidade. Falei: como assim? Ele falou: não, os jovens aqui são jovens imperativos. É sim, sim, não, não. Não são jovens, todas as congregações. O povo africano ali, eles têm essa ótima atitude de dizer sim e de dizer não. E se falar sim, ele vai. Se falar não, ele não vai. E ele diz que os jovens lá são determinados para orar, determinados para jejuar, determinados para evangelizar, determinados para fazer a obra.
E nós vimos lá uma jovem que andou quase 40 quilômetros para fazer o curso de liderança, que estava ministrando lá. E ela chegou no lugar toda batida, empoeirada, e ainda a malária lhe acometeu. Foi acometida de malária, mas nós nos unimos lá em oração, oramos por ela. Ela tomou lá o que tinha para tomar, e Jesus Cristo curou ela. Jesus sara, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, e usou a mocidade na África de uma maneira extraordinária, porque os jovens saíam lá, depois que receberam o curso, depois que receberam a instrução, saíram andando pela África, evangelizando debaixo de cajueiro, evangelizando embaixo de mangueira, atravessando o rio. Eu fui numa das roças lá para evangelizar, lugar terrível, mas a mocidade estava lá, a mocidade estava lá, a mocidade estava presente. Eu falei assim para um dos jovens lá: o que é que motiva você a fazer a obra para Jesus? Ele disse assim: porque Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador, e eu sou motivado por Ele para ganhar almas aqui na África. Jovens, fazendo para Cristo uma excelente obra, sem ter tudo isso aqui. Oh, sofrimento! 4 prisões na África: prisão cultural, social, política e prisão financeira, abrangendo todos esses setores nessa área. Lá eles não têm perspectiva de vida, 45, 50 anos, não tem indústria, não tem escola de especialistas da aeronáutica, e alguns deles estão estudando aqui. Não tem marinha, não tem exército, não tem universidades, não tem faculdades, não tem. Lá eles não têm perspectiva de crescimento, mas estão lá na roça, na vigília, estão lá no sofrimento, andando a pé, estão lá andando na costa de um jumento, andando de bicicleta, estão lá glorificando Jesus, estão lá cantando na igreja, louvando na igreja. E eu peguei um dos ensaios lá da mocidade, eu vi alguns saindo ali pelas estradas da roça, pastores, e eles se reuniram, e eles ficaram ensaiando, mas não tem playback, não tem esses recursos lá. Eles ficavam assim lá, num passinho assim, e louvando, e batendo pau. Daqui a pouco eles iam para frente, dava 2 passinhos para trás, ia para frente, dava 2 passinhos para trás. Falei: negócio bom, oh, que alegria! E eles ali fracos, por não ter uma alimentação básica necessária para satisfazer a fome que eles têm, mas estão lá. Eu conversando com o jovem, ele falou assim: me leva para o Brasil. Por que vocês vieram do Brasil para cá? Eu falei: você quer ir para o Brasil fazer o quê? Ele falou: eu quero ir lá estudar. Eu falei: oh Deus. Eu falei assim: o que mais? Ele falou: fazer obra missionária. Eu falei: não, rapaz, você precisa ficar aqui. O seu país está em fase de crescimento. O Senhor Jesus está aqui levantando vocês, uma geração, como diz em Provérbio, que não deixa se contaminar. Uma geração forte, uma geração destemida, uma geração ousada. Vocês têm que trabalhar aqui. Vocês têm que cuidar das crianças, vocês têm que cuidar dos adolescentes, vocês têm que se cuidar, e vocês têm que ser exemplo aqui nesse país. Deus vai mudar o quadro desse país através de vocês. Mas ele falou assim: mas eu sou fraco. Eu falei: você não é, nós estamos fracos. Eu falei: vocês não estão fracos, porque a Bíblia diz que vocês são fortes e já venceram o maligno. Vocês são fortes e já venceram o maligno. Eu falei para ele: a força está em vocês. Pega a força que está em vocês, mistura com a sabedoria dos anciões, e vocês vão mudar a África. E ele começou a chorar. Eu creio que essa mesma motivação que o Senhor Jesus está fazendo lá, Ele está fazendo aqui em nossos corações. Está fazendo no seu coração, jovem. Está fazendo no nosso coração. E Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os jovens lá estão determinados, estão lá fazendo o que podem e o que não podem, vão, não faltam, estão presentes. E lá há uma necessidade muito grande de ensino, das pessoas aprenderem. E um pastor lá me pediu: mande-me uma Bíblia. Falei: vamos ver quando dá para mandar.
E nós temos tudo aqui. Não falta nada. Eu quero te dizer uma coisa. Seja responsável com o seu crescimento espiritual. Seja responsável com aquilo que você pode fazer na casa do Senhor. Porque aí fora, eles estão aí se esforçando, estão correndo, e Deus está honrando essas vidas lá. E através do seu crescimento espiritual, você que chegou hoje ou já chegou há alguns dias, é através do seu esforço, de uma dedicação, de uma disciplina, através da sua vida, Jesus vai mudar a vida da sua família. Jesus vai mudar a vida dos seus parentes. Lá no seu emprego, você vai ser luz lá. Eles vão ver em você que houve mudança. Eles vão ver em você que há uma diferença agora. Eles vão ver que você está brilhando. Jesus nos chama para esse compromisso. E nós, quando olhamos para todos os impérios, eu aqui norteando a palavra, dizendo que Ele é o mesmo, não mudou. Muitas das vezes nós olhamos para a Sagrada Escritura, e quando nós vemos o pastor Afonso aqui nos dando ensino, falando sobre o último tempo, a última hora, e vemos a globalização, vemos a ONU, esse sistema permeado, rodeado, cheio de iniquidade, de impureza. Mas Deus levantou um povo especial, de boa sobra, zeloso. E eu creio que de tudo que Deus tem falado ao nosso coração, de lutas que irão ser travadas nesse ano de 2010, e já começou, mas eu creio que esse ano é o ano de colheita, esse ano é o ano de crescimento, esse ano é o ano que as crianças vão ser batizadas com o Espírito Santo, é o ano que os adolescentes vão se embremear, vão mergulhar no rio do Espírito, é o ano que a mocidade vai crescer. Eu profetizo na sua vida, mocidade, que você vai prosperar, que você vai alcançar os seus objetivos, que você vai passar, que você vai conquistar, porque o seu Senhor, o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele deu vitória no passado, Ele conquistou e continua conquistando. O segredo fica escondido em Jesus Cristo, e Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Não dê ouvido para as palavras malignas, palavras maliciosas que dizem para você: você não conseguiu 2009, é mentira, você conseguiu sim, você venceu, está de pé, e Deus vai te honrar nesse ano. Continue firme nos seus objetivos, continue estudando, continue participando da banda, continue estudando música, continue orando, continue jejuando, continue, não se atemorize com o inimigo. Um determinado tempo, estava saindo da igreja e deparamos com o Corcurã, um jovem. Misericórdia, orem por esses jovens lá, que logo na mocidade se infiltram, ou são levados por causa da tradição, são levados em pé de árvores e são consagrados ao diabo. E sobre essas crianças se amarra um micinho, um colar no pescoço, na barriga, na perna, e consagram essa criança no pé de uma grande árvore. E você não pode tirar aquele cordão, porque senão eles te processam. É com muita sabedoria, mas Deus é poderoso. E falando disso, porque eles estão presos na tradição e na cultura, eles não têm força. Mas Jesus, quando chega, Jesus muda. Jesus, quando chega, Jesus liberta. Jesus, quando chega, Jesus cura. Jesus, quando chega, restaura casamento. Jesus, quando chega, abre porta, não importa onde. Ele é rei em qualquer lugar da terra. E aqui em Guaratinguetá, Jesus está, eu creio, levantando um exército de jovens valentes, determinados. E esse Corcurã, esse jovem, por causa de cresceu na tradição, ele se deparou comigo e com a missionária Alícia, uma senhora de quase 80 anos, andando na África. Ei, irmã, faz a obra, irmã, continue evangelizando, continue orando, continue fazendo, porque até na velhice darão fruto. E ele se deparou conosco, com 2 facões, um em cada mão.
E se estamos ao metro dele, eu falei, é hoje. Eu falei para a irmã Alice, rapaz, irmã Alice, e agora? Ela falou assim para mim, ô Marcos, Jesus não mudou, vamos clamar por Jesus, esse demônio vai ter que sair da nossa frente. E ela na autoridade dela, e eu fiquei assim, né, só pensando. Ela falou assim, demônio, sai da frente em nome de Jesus, que nós estamos trabalhando para o rei e queremos passar. E aquele demônio, aquele jovem abaixou os facões, e nós continuamos passando. Jesus faz isso. O seu filho é herança do Senhor. Sua filha, que está sendo gerada aí, é de Jesus. Eu tenho certeza disso. Mas lá na África, numa das aulas que estávamos lá ministrando, uma criança de 6 anos, criada por família muçulmana, ela ouviu a pregação de que Jesus salva, liberta, cura e é o protetor. Essa menina de 6 anos ficou assim, lá com uma roupinha, assim bem simplesinha, pé no chão, e aí ela foi embora. E depois no outro dia, como nós fomos receber o relatório das classes, nós recebemos um relatório maravilhoso. O professor falou assim, aquela criança de 6 anos que vocês viram, colar no pescoço, ela chegou na casa dela e disse para o pai dela, pai, a partir de hoje, eu não vou mais pendurar esse cordão no pescoço. O pai dela falou, por quê? Porque ela falou, esse colar não pode me proteger, porque o meu protetor e o meu salvador é Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje eu vou só servir a Jesus Cristo. Quantas coisas lindas nós podemos presenciar nesse ano de 2010. Quantos milagres Jesus está fazendo, e Ele quer fazer um milagre na sua vida, salvando você, sua casa. Eu me alegro quando eu vejo a campanha aqui exposta, o título, tema, a minha casa nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua reinando. Todos os impérios que se levantaram, caíram. Os egípcios, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, os gregos, os romanos, e agora o último deles, a globalização. Eu vou falar quem é Jesus, mostrando na Bíblia aqui uma leitura em Colossenses, e já quero passar o microfone para o irmão Alexandre. Abramos nossas Bíblias em Colossenses, por favor. Pregador, minha vida, eu sei, mas você hoje está descobrindo, mais uma vez, quem é Jesus e o que Ele pode fazer por você. A epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e versículo de número 15. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia ou preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E o que Ele fez na minha vida? Muitas coisas. O maior milagre, Ele, versículo 13, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos a nossa vida, o modo em que vivemos, as tradições que nos prenderam, e nós sentimos um peso em nossas costas,
nós vemos que tudo que fazemos não dá certo, nós queremos resolver as coisas com as nossas mãos, não funciona. Mas quando nós nos arrependemos de nossos pecados, e nós reconhecemos que em Jesus, só em Jesus, há salvação, perdão, reconciliação, restauração, regeneração, aí nós temos paz com Deus. Nada está perdido. Nada está perdido. Jesus tem poder para mudar a sua vida. Jesus tem poder para mudar, para libertar e transformar. E nós vemos também em Hebreus uma revelação, no capítulo 1, dizendo quem Ele é. O resplendor da glória, da expressa imagem de Deus. Superior aos anjos, superior à lei de Moisés, superior ao antigo pacto. Nós vemos lá o Senhor dando testemunho pela escritura do seu Filho, e Ele continua sendo, Ele sempre será. Isaías 32 diz assim: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Abraão, Ele é superior aos profetas, aos discípulos, Ele é superior aos reis, às rainhas, Ele é superior aos ídolos dos povos, Ele é superior a Satanás, aos demônios, Ele é superior a Buda, a Maomé, a Confúcio, José Smith, Ele é superior a qualquer ordenação humana, Ele é superior, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Jovens, irmãos, igreja, eu vejo a força dos jovens, mas veja em nós também. E nós estamos batalhando agora com Cristo, nessa última hora, esse sistema dominando, e quando nós estamos lá fora, nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, as comunidades terapêuticas não tem vaga mais, e quando nós pregamos ali sábado retrasado, aqui na delegacia de polícia, na cidade de Aparecida, quantas jovens lá dentro, ali nas celas, chorando, apresentando fotografias, e nós ali no raio pregando, e elas lá dentro sentindo a presença de Jesus. Eu pude dizer uma palavra: essas grades, essas paredes, não quer dizer que vocês estão presas. Vocês têm liberdade para adorar Jesus Cristo aqui dentro. Mas elas disseram: nós queremos sair. Eu falei: fica no tempo de Deus. Mas mesmo aqui dentro, adorem, orem, procurem servir a Jesus com todo o coração. E elas lá dentro. E nós estamos aqui, podendo ir e vir, fazer a obra. E eu quero dizer isso: o diabo, os demônios estão aí fora, matando, roubando, destruindo as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos e anciões, todos os lugares. Mas a palavra é dita e é clara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. E eu creio nessa geração, eu creio nessa mocidade que está aí congregando aqui nessa igreja, e eu creio nesta palavra que vou dizer, porque Deus me manda falar assim: este ano você vai pregar muito mais. Esse ano nós vamos pregar muito mais a palavra, e Deus conta com a mocidade, conta com os adolescentes, com as crianças, com os adultos, conta com os anciões. Esse ano nós vamos pregar muito mais. Esse ano nós vamos louvar muito mais a Cristo, nós vamos tocar muito mais, nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos meditar mais na palavra, nós vamos amar mais, nós vamos visitar mais, nós vamos obedecer mais,
nós vamos nos santificar mais, nós vamos nos consagrar mais, nós vamos evangelizar mais, nós vamos adorar mais ao Senhor Jesus. Não é o ano de derrota, não é o ano de recuar, é o ano de avançar. E Jesus chamou você, como me chamou um dia. Eu também estava nas trevas, servindo ao inimigo. Jesus me libertou das drogas, do álcool, da capoeira, da feitiçaria e muito mais. Está ainda me libertando. Ele vai me aperfeiçoar até o dia da sua vida. E que alegria foi para minha mãe quando eu cheguei em casa. Eu estava pregando numa comunidade terapêutica e lembrei desse ato. Minha mãe só via eu chegar em casa de roupa de capoeira, cordão, colares no pescoço e falava: aí mãe, tudo bem? Como que vai? Legal? Essas linguagens. Aí um dia que ela estava enferma, deitada na cama, eu fui até uma igreja, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E lá o Senhor, através da pregação, eu levantei a mão para Jesus. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe no quarto, eu cheguei, olhei para minha mãe. Ela falou: filho, o que você vai me dizer? Eu falei assim: mãe, a paz do Senhor Jesus. Falou: o quê? Falei: a paz. Até gagueja na hora. Falei: a paz do Senhor Jesus. Ela falou assim: você também começou a chorar. Eu estou orando por você já faz quase 30 anos. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Não desista de chorar nos pés de Jesus. Eu quero dizer uma coisa: vai chegar o dia. Vai chegar o dia, eu estou dizendo que vai, em nome de Jesus, se você continuar na presença dEle. Que vai chegar alguém na sua casa, na sua família, que chegava falando não sei o que, não sei das quantas, e vai olhar para você e vai dizer: a paz do Senhor Jesus. Aí você vai dizer o quê? Repete. Eu fiz isso com uma empresária aqui em Guará. Eu cheguei em Guará 9 anos atrás, e depois do Senhor me fazer a obra, estando fazendo a obra, eu cheguei num dos comércios dela, e ela olhava para mim, olhava para ela, não falei nada, e fui orando, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus tem misericórdia dessa vida, guarda. Esse dia eu encontrei com ela, ela veio na minha direção, olhou para mim, olhei para ela, falei: vou ver, o que está acontecendo? Ela chegou em mim e falou assim: a paz do Senhor Jesus. Eu lembrei da minha mãe, falei: o quê? Repete. Ela falou assim: a paz do Senhor Jesus. Eu falei: não acredito. Aí sabe o que ela falou? Você está pensando que só você que é filho da salvação? Baixei a cabeça. Eu falei: você está pensando que é só você que Jesus ama? Jesus ama a mim também. Jesus vai salvar a sua família. Mocidade, fica firme na presença do Senhor. Vai pregando, vai louvando, vai orando, vai ensaiando. Continua, que vai chegar o momento que vão chegar também na sua presença o seu amigo lá na escola, na faculdade, no seu emprego, e vai dizer: a paz do Senhor Jesus. Eu deixo esta palavra: Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua transformando. Ele tira o homem, a mulher lá do monturo, põe assentado no meio dos príncipes. Jesus continua fazendo milagres na terra. Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele batiza com o Espírito Santo. Jesus não mudou. Abrace Jesus com todas as suas forças e não largue dele para mais nada. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos colocar em pé só para exercitar um pouquinho, por favor. Graças a Deus. Esse dia chegou uma irmã ali na congregação e agradeceu. Falei: o que o senhor está agradecendo? Falei assim: Jesus salvou meu esposo de casa. Os seus obreiros, os irmãos foram lá fazer oração para mim e falaram que Jesus salva, que Jesus é Senhor, e meu esposo foi tocado, aceitou Jesus. Olha, fora de Jesus não há nenhuma esperança. É só decepção. Sem Jesus não dá.
E quando nós descobrimos essa fonte inesgotável de amor, de justiça, de retidão, que é Jesus, que Deus amou no mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio para nos salvar. Ô glória, te agradeço em nome de Jesus.